Olha, o caso agora é que circulou, acho que tem umas 2 semanas atrás, um vídeo de um... Segura que lá vem processo. Isso que traz processo. Esse vai ser, viu? Mais do que caso o aborto. De um trans que ficou revoltado, ou revoltada, porque um salão... porque um salão, salão de depilação não quis atender. O vídeo tá na produção lá, tá com... Acho que é muito longo pra passar. Acho que é muito longo. Você acha muito longo? E também é bom não botar não, porque... pode ser. Não é bom não. Então, mas enfim, qual é a descrição do vídeo? A jovem, completamente revoltada com as mulheres, as atendentes foram educadíssimas, mas aí a jovem ficou revoltada porque aquilo não foi atendido. Aí falou, não, aqui eu tomo remédio, que os meus pelos são fininhos, que... Aí a moça falou, não, mas nós não atendemos. Aí então você deveria colocar na porta. E disse que foi um caso de transfobia. Que aí entra um problema muito sério, né? Porque se ficar só no campo da opinião, não é ou não é, tranquilo. Mas só que aí a mulher acusou, foi para as redes sociais. Eu não sei se ela judicializou. Eu acabei de mas passar aí por uma tem situação... vários casos no nosso Brasilzão. Que o mais recente é de um vereador do Rio de Janeiro. Sim, que foi... O vereador do Rio de Janeiro, o Douglas Gomes, ele foi condenado a 1 ano e 7 meses de prisão, se eu não tô enganado, equivocado. Foi isso mesmo, Sim. 1 ano e 7 meses de prisão. O vereador Douglas Gomes, do PL, ele foi condenado. Olha que absurdo. E a condenação dele foi baseada numa discussão que ele teve com uma vereadora lá do Rio de Janeiro, chamando de vagabundo, e falou que, olha o que ele disse, vagabundo, aí... Nasceu homem, é homem. Nenhuma afirmação esdrúxula. Nenhuma afirmação esdrúxula. O vídeo tem 3 minutos, né? É muito grande. A produção aqui também já cortou. Pra evitar processo. Então o problema todo tá nisso aí. Porque essa jovem, ela ficou revoltada porque não foi atendida e disse que era um caso de transfobia. Até um tempo atrás, a disforia de gênero era considerada uma doença. Sim, até 1960. Até um tempo atrás. Então tem pouquíssimo tempo que deixou de sair do catálogo de doença. E agora... Mas ainda tá lá. A OMS mudou o nome. Né, por causa que ainda botou assim, ó. Precisa de um certo tratamento, de um certo olhar. Não, é igual ao UOL falando que só homens gays pegam varíola de macaco, pra não escrever homossexuais, a UOL botou HSH. Puxou lá do bate-papo da UOL, né? Não, então... Então, mas a parte perigosa, o que é perigoso aqui é você pegar pra essa galera, que é uma minoria, você dá um poder tão grande. Que é o poder de levar uma outra pessoa que não concorda, que não aceita. Sim, que não aceita, né? Não é nem aceitar a opção sexual da pessoa, mas simplesmente a distorção da realidade. É uma dissonância cognitiva, completa, né? É você apontar pra essa xícara e falar, não, isso é um copo. E você tem que aceitar que é um copo. Você tem que aceitar que é um copo. Mas aí vai além, né? Você tem que aceitar que a pessoa frequente o mesmo banheiro que sua irmã, que sua filha, sua mãe. Sim. Você não pode reclamar por causa que você tem um Estado contra você. Você tem um Estado... Você tem juízes, como é o caso dessa juíza aqui do Rio de Janeiro, que... É sempre na Justiça do Rio que acontecem essas coisas, né? Sempre. Não, você pega... Não, o vereador Nicolas Ferreira também, ele tá... Ele postou ontem um vídeo bem bacana falando sobre isso. Isso, ele será processado. Já tem 2 vereadoras, uma do PT e outra do PSOL. Nossa, que já estão indo pra cima do cara, chamando ele de transfóbico. E o pior disso tudo também é que você interfere na liberdade do outro, porque se a pessoa tem um negócio... Ela tem o pleno direito de dizer quem ela vai atender e quem não vai. Essa que é a questão. Esse é o problema da sociedade não segregar. Exatamente. E o problema maior, você coloca todos os homossexuais, não existe mais homossexual canalha, cretino, vagabundo. Não, são todos bons. Seres de luz. Você imagine uma senhora, uma mulher da cidade do interior que tem seu negóciozinho pequeno, faz depilação, só ela... Atender um marmanjo, uma manjuba, sozinha numa sala, ela com o cara... Ah, não, mas o cara não pode sofrer... Bom, se todos os homossexuais são gente de bem, por que é que homossexuais, né? Não sei se esse é o termo, mas... Pessoas que se dizem... Nem sei nem como é que fala. Presos em cela junto com mulheres, engravidar as mulheres, pô. Sim. Então, é um índice alto. Então, essa é a prova de que nem todo mundo que se diz gay, que é gay... É bonzinho não. E outra coisa, não pode falar mais homossexualismo, tem que falar homossexualidade, porque o ismo, geralmente você fala doença. Então não pode falar mais cristianismo.
nem catolicismo, porque então nós somos todos doentes aqui no Brasil. É uma aberração, é uma aberração. É só uma estratégia pra quebrar nossas pernas, né? Pra tirar nossas liberdades e um ativismo gaysista que impõe goela abaixo essa agenda na população cristã. Como não somos preconceituosos de verdade, eles tentam pegar o quê? A gente no vacilo, no vacilo da fala. É só pra gerar uma dissonância. Não, e assim, a maioria, por exemplo, nesse caso, ele escolheu um salão que não atende pra poder ir militar na internet. Exato. Tem tantos lugares que atendem, são né? exclusivamente pra exato. Ele poderia pessoa. ir. Que nem aquela cantora também, a cantora gospel, que ela falou Bruna que não, por mais que o amigo dela pedisse pra ela cantar, ela não cantaria porque vai contra os princípios religiosos que ela acredita. E isso tá certo. Ela tem que bater, ela tem que bater de frente com o que ela acredita. E aí vem um casal gay, escolhe um padre ou um pastor que não aceita fazer o casamento. Aí, como eles não aceitam, eles caem em cima daquele padre, sendo que tem juiz de paz que faz, sabe? Eu acho meio humilhante um cara querer forçar a igreja a aceitar a sexualidade dele e querer casar dentro de uma igreja que repudia. E tem muita gente que gosta de deturpar a realidade, pessoas de esquerda que talvez assistam esse vídeo, que queira taxar a gente como homofóbicos. Eu queria dizer que se eu fosse homofóbico, nem aqui eu estaria. Então, já começa por aí. Pode se defender. Vamos encerrar depois dessa. Fui pego de surpresa. Então, pelo menos não posso ser processado, né? Realmente. Você tá no seu lugar de fala. Você pode processar ele. Pronto. Deixa eu terminar o programa aqui. Não, mas é complicado mesmo. E fica essa coisa querendo pegar no vacilo do cara. Eu assisti um vídeo onde tinha um casal. Viu? Me chamou de ele, tá vendo? É ele. Me chamou de ele. Aí você olha assim. Quer dizer, no país violento como o nosso, onde o cara tá morrendo, a pessoa morre por qualquer vacilo. Por nada, por causa de um celular. Exatamente. Você parar a polícia, você parar o judiciário, pra você julgar essa nova realidade, que é completamente desconexa com a realidade da grande maioria da população. Isso é um absurdo. Isso é você caçar as pessoas, você desrespeitar a dignidade das pessoas, é um absurdo, porque quando você lança a polícia, a justiça pra cima de um indivíduo desse, por causa de uma convicção, de uma fala, por conta de simplesmente ele respeitar o poder de análise da realidade que ele tem. Sim. Porque, meu amigo, se isso aqui é uma xícara e acabou, não é uma taça, não é uma garrafa. A questão toda é essa. O que o judiciário brasileiro está fazendo hoje é dando força para pessoas fracas. Pessoas que não conseguem chegar num salão e falar, velho, eu me sinto mulher, mas eu tenho um pênis. Você faria depilação? Não. Ah, beleza, tchau, até o próximo. Eles querem respeito, mas não respeitam. Tem um carinha aqui que tá falando que não pode mais falar atletismo. Seria como agora? Seria como se não pode mais falar? Não faço ideia. Atletividade. Agora é atletividade. Não pode mais falar nada que tenha ismo, então... Pô, você pega, aí fica processando. A vereadora aqui de Aracaju, a Lenda Brasil, ela utiliza o nosso dinheiro que a gente paga imposto pra perseguir pessoas. Mas por que com ela você usou a forma de tratar como ela gosta e com outro cidadão não? Como? Porque é sem querer, pô, sai. Você tá entendendo? Porque, veja, se ela quer ser chamada de ela, eu respeito isso, por mim tanto faz. Mas às vezes sai como ele, porque é aquela coisa natural. Mas aí é que tá, mas essa é a questão. Às vezes sai, mas, pô, eu não concordo que a vereadora Lenda Brasil utilize um banheiro feminino, porque ela não é mulher. Qual que seria a solução? Cria-se um banheiro. Corte, por favor, o nome da vereadora aí, por favor. Mas eu concordo. Cria-se um banheiro, por causa que você não pode... Que a gente... Eu ouvi muito falar sobre respeito. Mas sim, quando você respeita demais o outro, você perde o respeito por você. Por isso que eu não ligo pra opinião dos outros, não ligo pra essas coisas. Porque eu me respeito. É aquele negócio, o direito do outro, né? Não pode invadir o seu. Aí você pega e fica, não, temos que respeitar esta categoria. Mas nessa de respeitar, veja o quanto eles conseguiram avançar na distorção da realidade. Sim. A gente tem que refletir sobre isso. Quer dizer, temos que aceitar homens no esporte feminino. Temos que aceitar isso porque senão você é preconceituoso. Temos que aceitar que um homem utilize um banheiro
feminino, porque ele se sente, mas tem um pênis. E aí os precedentes são abertos, né? Aí você vê uma menina de 8 anos, né, entrar no banheiro, tá um homem lá, né? Sim. Com o pênis pra fora, ou então que a menina vai usar um mictório. Qual a lógica e esses de uma casos mulher? Dos esportes, eles já estão, assim, ultrapassando níveis que não deveriam chegar em lugar nenhum, não deveriam nem ter existido. Você vê uma lutadora de MMA que teve uma fratura no crânio porque lutou contra um cara, entendeu? E ele, assim, feliz porque venceu a luta, entendeu? E a nadadora que tá batendo recorde e tirando o pódio de mulheres, né? A jogadora de vôlei, Tiffany, que bateu enquanto era homem, não batia recorde nenhum. Igual aí virou mulher. Thomas. Virou mulher. Lia Thomas, o ranking dele na natação era 435. Se um homossexual na rua agredir uma mulher, essa mulher pode acionar a Lei Maria da Penha ou não? Um homossexual? Sim. Um homossexual agride a mulher. Sim. Mulher... Agora se for um trans... Não. Teve a Maria da Penha é quando você vive num ambiente... mas teve... Aquele caso de sentimentalismo entre ambas as partes, entendeu? Mas teve um caso desse aqui no Brasil, que a mulher acionou a justiça porque, tipo assim, ela sofreu uma agressão, aí o trans acionou a justiça e o trans deu razão. A justiça deu razão ao trans, entendeu? Então, é uma coisa muito complicada de explicar, principalmente em termos jurídicos. Mas é uma coisa assim que o precedente foi aberto, infelizmente. Vivemos muito difícil. Uma guerra cultural, né? Não, muito difícil fechar esse precedente, muito difícil. Eu acho até porque tem que ter a mudança da sociedade. Então, né? acho que a sociedade precisa, porque é muito complicado, é uma pegadinha, porque você é estimulado a respeitar, tem essa coisa. Eu não estou dizendo que a gente deve desrespeitar, mas veja como é interessante, você fica, não, temos que respeitar, e começa a ocupação de espaço. Sim. Começa a ocupação de espaço, aí toma o judiciário, aí tomam as academias, as escolas, por causa que tudo. Um pouquíssimo fundamento colocou na cabeça das crianças. Não é todo mundo igual. Que virou mulher, a testosterona baixou, acabou. A realidade é essa. E não tem essa coisa. O órgão sexual, ele não define o sexo realmente do indivíduo. Então vai ter homem com vagina, relativizando tudo. Sim. E nisso, aí você fica, não, temos que respeitar. No final das contas, se você falar um ela, um ele, você pode ser preso. Aí fica a reflexão. Até onde a sociedade tem que botar limites. Sim. Claro, eu não tô falando aqui de caça às bruxas ou ser preconceituoso. De pegar uma arma e sair matando. Isso agora tem que ter limites, porque hoje é o que? Banheiro e esportes. Amanhã pode ser outra coisa, né? Pode ser cota. Isso. E fora que, pô, a invasão a invasão nas escolas é brutal. Qual será o próximo passo? Porque meu amigo, se você... Criminalizar a heterossexualidade. Se você tá bom, se que aí você já tá acaba a raça humana, já. Se você tá sendo obrigado a uma pessoa falar, isso aqui é uma garrafa de 2 litros. Você olha, não, é uma xícara. Não, meu amigo, isso aqui é uma garrafa. E se você não aceitar, o Estado vai pra cima de você. Isso é totalmente aureliano, né? Totalmente aureliano. Já tá nesse estágio, já. Nesse estágio aí de situação. O vereador tá aí, ó. 1 ano e 7 meses de prisão. 1 ano no país da impunidade. E um cara que tem imunidade. E o cara que é vereador, pô. E não falou nada demais. Só trocou o pronome, né? Não falou nada demais. E aí, como é que funciona? Nicolas vai ser preso também, então. Quer dizer que... Entendeu, não. Vamos ficar nessa? Amigo, eu tô algo com medo tem que ser já, feito. E é isso, né? É isso aí. Fica a reflexão. Né? Eu acho que é a última pauta.